Olá, tudo bem? Bom, como eu disse desde ontem, né? Não vou falar mais boa noite, mas se eu falar boa noite, vocês podem puxar a minha orelha, porque a gente acaba esquecendo. Aliás, eu quase ia falar, por isso que eu estou fazendo essa enrolação toda aqui agora. Vamos começar aqui o nosso papo de hoje. Bom, antes vamos passar os números, né? E vocês vão entender por que eu vou passar esses números, porque hoje, na verdade, eu não passaria os números, mas vamos lá. Ah, cadê? No mundo são 27.392.203 casos confirmados do coronavírus, com 897.713 óbitos. No Brasil, 4.150.311 casos confirmados da Covid-19, lembrando que isso é subdimensionado, subavaliado. No Brasil, até hoje, não começou o primeiro passo para o controle da pandemia, que é a testagem em massa, né? E já tivemos confirmados 127.084 mortes. No estado de São Paulo, 857.330 casos confirmados da Covid-19, com 31.377 óbitos. E aí vocês devem estar pensando, mas hoje não é o doutor Rodolfo que vai passar esses dados? Pois é, o doutor Rodolfo teve uma emergência, não pôde vir, talvez ele chegue atrasado, talvez não chegue. Então, eu chamei aqui meu amigo André para dar um socorro, para me ajudar aqui, porque eu não queria deixar ninguém na mão, depois do que aconteceu, né, da Iracema ficar esperando até as 11 horas da noite. Eu falei, não, a gente tem que aparecer, tem que dar um recado e fazer algum comentário. Aliás, o André, ele mora em São Paulo, né, e por isso que eu ainda não havia falado nada com ele, mas a gente pode, de repente, convidá-lo para fazer um quadro semanal aqui. Eu não sei como é que ele está aí de tempo, mas a gente vai conversar a respeito disso. Por enquanto, eu já vou pedir para o André suas saudações iniciais aí. Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todos os amigos e amigas. Boa noite a todos e todas. A saudação foi saudação mesmo. Bom, vamos lá. Sabe que uma coisa que me impressionou bastante, né, acho que foi no sábado. Eu fui fazer uma visita e no final uma pessoa que estava me levando, nós paramos no lugar e ela encontrou uns amigos que estavam num bar em frente e foi lá cumprimentar e acabamos ficando. E todo mundo tem máscara, André. Todo mundo tem máscara. E eu, insistentemente, eu fiquei de máscara. Infelizmente, não tem como você beber sem tirar máscara. Então, eu bebia, colocava a máscara de volta. É uma cena um pouco patética e complicada. Assim, realmente é uma operação complicada, né? Mas as pessoas estão sendo vencidas pelo cansaço, né, André? O que você acha? Deveria Pois ser, é, né? Pode falar, com vontade. vamos lá. Fazendo. Você falando aí me lembrou de um post que eu recebi, né? E que dizia que falava sobre os otários, né? Os otários são as pessoas que estão ainda se cuidando, que estão usando máscara, que não estão fazendo aglomerações, que preferem esperar, né, ao invés de se aglomerar num bar, na praia, ou numa fila de, de uma balada aí, clandestina, alguma coisa do tipo, né? E aí eu sei que eu respondi assim, né, nesse post pro pessoal, falei, bom, eu sou otário então, porque continuo fazendo isso, né? Óbvio que muita gente aqui no Brasil não pôde fazer isolamento, mas todos podem se cuidar, né, de alguma forma, né? Nós sabemos das pessoas que não puderam fazer isolamento até agora, que nem sequer existiu, né, isolamento, como aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito perto daqui de casa, Paraisópolis, né? Eu li agora há pouco uma reportagem, até já um pouco antiguinha assim, né? De alguns meses atrás,
falando sobre Paraisópolis, e ali ele dizia o seguinte: olha, falar de home office para Paraisópolis, para isolamento social é tirar o sarro, é brincar com a gente, né? Porque de fato não existe. Todos os trabalhadores de Paraisópolis, eles trabalham, né? A maioria deles nos serviços essenciais. Mas afora o pessoal, essa questão, né? Eu estou vendo que as pessoas realmente estão muito aflitas, né? E por um lado a gente entende, né? Essa aflição das pessoas quererem se encontrar novamente, quererem estar juntos, conversar, se divertir. Quando as pessoas falam de voltar ao normal, né? Eu entendo que existe esse lado, né? Humano mesmo, né? O lado do encontro, o lado das pessoas que querem se divertir, querem ter uma vida um pouco menos opressiva, né? Existe esse lado. Mas, por outro lado, nós estamos sendo iludidos e enganados, né? Por uma pressão econômica, por uma pressão política, né? Que nos ilude a uma aparente situação de normalidade. E o que é pior, né? Isso afrouxa todas as regras de isolamento social e na cabeça das pessoas tudo parece tranquilo, né? E o meu medo, Paulo, é o seguinte, né? É que os números, como eles serão direcionados à divulgação desses números a partir de agora. Porque a gente sabe que há sempre, com números, né? Se pode dizer sempre qualquer coisa, né? Então, o meu medo agora é esse. O que se dirá, né, a partir de agora sobre os números de contaminações e mortes, tendo em vista essa pressão tão forte? Porque tudo que está acontecendo aí agora, boa noite de Janir, né? Tá aí entrando. É uma fanzoca aqui, né? Pelo que eu vejo, sempre ela está aqui presente, né? No Não, Atapapo. a Boa noite. Primeira de Janeiro está sempre, ela é da É, FNL, liderança ali da FNL, a FNL muito já bom. começou protestos, marchas ali em Alagoas, e já começou a luta, né? Eu acho que é uma luta que tem que começar mesmo. Nesse sentido, né? Até nós estamos falando que as pessoas cansaram e estão saindo, agora está tudo liberado, bares, restaurantes, está tudo sendo liberado já, né? Ao mesmo tempo também, né, o povo já está cansado, eu acho, de toda essa opressão, não só da questão da doença em si, mas desse desgoverno absurdo que está aí, né? Sem Então, dúvida. e aí vamos introduzir um pouco um assunto que não é a nossa área, né? E aliás, o pessoal que está chegando aqui, já deixa eu avisar de novo, hoje é saúde em tempo de pandemia, mas o Dr. Rodolfo teve uma emergência, não pôde estar aqui conosco, mas a gente não podia deixar vocês na mão aqui, um público tão fiel. Aliás, não é um público, vocês não são público, nós já somos uma comunidade. Eu acho isso muito bacana, né? Ter uma comunidade do Atapapo, isso é bacana. Quando a Janisha chega, avisa, né? Boa noite, reverendo. Não participei ontem porque estava organizando as movimentações de hoje, né? Da FNL aqui em Arapiraca. Ela foi dormir às 2 horas da manhã organizando o povo, né? Então é uma comunidade de gente realmente combativa, né? Isso é muito muito bacana, né? Aliás, Paulo, Oi, pode falar. não, desculpa só te cortar, mas é porque eu gostei muito disso que você falou, de que o Atapapo ele não seja um lugar onde você tem o público e tem os palestrantes, vamos dizer assim, né, os debatedores, né? Mas é uma comunidade, né? Isso é legal porque tira um pouco, né, essa espetacularização de tudo, né, que acontece hoje na sociedade, né? Então você tem as celebridades que falam do alto da sua, né, sabedoria e da sua iluminação, e aí tem o público, né? Ao contrário, aqui temos pessoas que participam de uma comunidade, enviam perguntas, questionam, concordam, discordam e estão trabalhando muito mais do que eu, inclusive, né? Porque trabalham efetivamente como a Djanira aí, né? Nos movimentos, isso que é legal. Né? Só para fazer uma ressalva e Aliás, uma ênfase dessa expressão que você colocou. ontem de janeiro, se você não assistiu, aconselho você que assista. Daqui a pouco a gente está subindo no YouTube também, dá para ver no YouTube,
nosso canal no YouTube ou aqui no WhatsApp também, porque ontem foi fantástico, fantástico. Foi sobre as CSA, Comunidades que Sustentam a Agricultura. É um projeto fantástico, né? Companheira Renata e companheira Joyce, se eu não me engano, Fernanda de Lins, a companheira Joyce, lá de Promissão, né? Companheira Joyce do MST, e pelo que eu entendi, a companheira Fernanda, ela faz parte da CSA, da organização mais urbana. É um movimento fantástico, aconselho a todos a assistirem, quem não viu, veja, né? E esse tema, né, André, quando você falou, ele nasceu de uma visita que nós fomos fazer ali no Chico Mendes. Então, durante as conversas, teve essa ideia, aí conversou, foi a Bruna que conversou com a Fernanda, aí chamou a Joyce, e foi fantástico, e outros temas surgem realmente aqui durante as conversas, as pessoas vão postando, exatamente isso aí que você falou, André. É uma comunidade, e é através dessa comunidade que os papos vão crescendo. E que a Diane está falando, né? Pesquisar no Face dela, ver a luta. Eu vi, sim, Diane, vejo sempre. Inclusive, nós até no Atapapo já compartilhamos um dos vídeos, né? Da luta ali de vocês aí em Alagoas. Introduzindo um assunto que não é da nossa área, mas dá para a gente discutir um pouco, que é a polêmica da vacina, né? Primeiro, o sujeito que está lá em Brasília disse que é só uma gripezinha. Depois de matar milhares de pessoas, ele diz que não é coveiro. Depois que mata mais algumas milhares ou dezenas de milhares, ele diz, e daí? Né? E agora ele vem com essa história de que ninguém é obrigado a se vacinar. Esse é um tema bastante interessante, né? Porque mesmo nós progressistas, a gente tem uma certa dificuldade para lidar com essa questão da obrigação, né? Obrigado a se vacinar. Mas como é que a gente pode debater? Como é que nós podemos tratar esse tema? Porque da mesma forma, né, que como eu já disse aqui, eu acabei indo num bar e as pessoas sem máscara, eu fiquei de máscara por uma questão de consciência mesmo, porque assim, não é simplesmente de não me contaminar, mas também não ter o risco de contaminar as outras pessoas, ou se eu me contaminar, trazer isso para casa, enfim, é aquela coisa do risco que nessa contaminação a gente pode acabar matando alguém, né? Existe uma cadeia aí e alguém pode morrer, né, nessa história. Aliás, pode não, estão morrendo. E aí, de repente, essa história de ninguém é obrigado a se vacinar. E aí eu já vou passar a bola para você daqui a pouco, para você fazer essa cultura. Primeiro eu quero dar boa noite para Iracema, né? Chegou aqui. E falar boa noite aqui para o Jefferson, companheiro aqui, motorista de aplicativo. Fazer uma comparação, né? Mesmo para nós, progressistas, a gente tem dificuldade para lidar com esse tema quando fala assim, obrigatoriedade. No entanto, a pauta dos costumes, né, olha só, uma pauta é a pauta da saúde pública, nós estamos falando de vidas, é uma coisa tão complexa que já está chegando na casa do Brasil das 130 mil mortes. Né? 130 mil mortes, batendo aí nas nossas portas. No mundo, quase 1 milhão de mortes. E a fala do sujeito é que ninguém é obrigado, e mesmo nós da esquerda temos um pouco de dificuldade para lidar com essa questão dessa fala da obrigação. Mas a pauta dos costumes é tão entranhada dentro de nós que se alguém for andar nu, ninguém discute, vai preso. Você é obrigado a estar vestido, né? Senão é atentado. Eu não estou dizendo para ninguém dar nu, pelo amor de Deus, gente. Eu só estou dizendo para nós fazermos essa comparação, porque existe a obrigatoriedade de andar com roupas. Isso é uma pauta que está entranhada dentro de nós. Então, por que, né, a questão da saúde pública, assim, milhares de pessoas, né, milhares de óbitos diariamente acontecendo, temos esse problema na hora que um sujeito tão tosco como aquele fala que ninguém é obrigado, nós mesmos falamos, não é obrigado, mas é uma questão de saúde pública e tal. Ninguém fecha essa questão. Então, passo para você, André, para você
fazer aí vamos discutir esse tema. O que você acha disso? Bom, como você bem colocou, Paulo, e aí eu realmente tenho que avisar aos nossos amigos aí, a nossa comunidade do Atapapo, quem ainda não me viu, talvez em outros programas do Atapapo, já participei de outros 2, pelo menos, se eu não me engano, com o Paulo, né? E aí vocês sabem, eu não sou da área da saúde, como o nosso amigo Rodolfo, né? Então não posso realmente dar opiniões sobre a questão da saúde. Porém, não vou me abster de falar alguma coisa a respeito do tema, porque é um tema que interessa a todos nós, independente de nós sermos médicos, enfermeiros ou não, né? E aí eu vou falar do ponto de vista da minha área. Eu sou licenciado em filosofia, sou formado em filosofia, né, em teologia também. E dentro da área da filosofia, eu não vou trazer nada aqui complexo para vocês, porque não é a ideia, mas nós trabalhamos com conceitos, né? E trabalhamos com problemas. Ou seja, tentar responder a alguns problemas, algumas coisas que são efetivamente problemas. Aí existe uma coisa em filosofia que se chama falso problema. É quando alguma pergunta que se faz, ela é uma pergunta errada, né? Por que ela é uma pergunta errada? Porque ela está equivocada já naquilo que supostamente ela entende como um problema, né? Então o nosso presidente ou nosso despresidente da República, né? Ele é especialista em falsos problemas. Ele se ocupa em falsos problemas, né? Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Ideologia de gênero. Isso é um falso problema. Por quê? Primeiro que ideologia de gênero é uma expressão que sequer existe dentro das ciências humanas, né? Não existe isso, ideologia de gênero. O que existe são construções de gêneros, aí sim. Mas ideologia de gênero é outra coisa. Ideologia de gênero seria quem prega só um, né? Ou seja, só o masculino como universal. Isso é ideologia. Então, veja, é um falso problema, né? Porque ele coloca um problema distorcido, que não é problema, né? E ainda por cima com um questionamento completamente equivocado. Parte já de erros, parte de enganos. Outra coisa, casamento gay, né? Isso é um falso problema quando ele condena o casamento gay. Por quê? Porque não é o casamento gay que é o problema, né? O problema é não ter direitos, né? Sendo gays, não ter direitos a poder casar. Isso é o problema. Mas não o casamento é o problema, entende? Então é o falso problema que ele coloca, ele distorce. O falso é isso, você distorce o problema efetivo, né? E coloca algo que não é problema como se problema fosse. Ele é perito em fazer isso, né? Aí ele cuida de coisas insignificantes como tirar a cadeirinha do bebê, né? A obrigatoriedade da cadeirinha do bebê do carro. E mais uma aqui, que tem milhares, né? Mas só para a gente ilustrar mais uma aqui, a retirada do horário de verão, por exemplo. Então, todos falsos problemas. Todos falsos problemas. E mais uma vez, essa questão de falar de liberdade para tomar vacina. Toma vacina quem quiser, porque não será obrigatório. Isso novamente é um falso problema. Por quê? Por diversos fatores, né? Primeiro, mais óbvio de todos, né? Sem saúde, sem vida, não existe liberdade, pura e simplesmente. Se você morrer, você não teve liberdade de nada, né? É tão óbvio isso que eu fico até envergonhado de falar, pô. Eu fico até envergonhado de falar a tamanha obviedade que é isso daí. Mas enfim, né? Vamos falar aqui para as pessoas reproduzirem isso, quem sabe chega até os ouvidos, né? Dos bolsonaristas. Apesar que são fechados, né? Mas enfim, vamos tentar, a gente tenta, né, fazer. Então, essa questão não é uma questão de liberdade. Isso não é uma questão de liberdade. Vacina não é questão de liberdade. Vacina é questão de saúde. Por quê? Porque é questão de vida. Se você não toma vacina, você vai ficar doente e vai morrer. Pior, você não toma vacina, você vai transmitir a doença para outras pessoas que não queriam ficar doentes, mas não tiveram a liberdade de não ficar doentes,
porque alguns sujeitos que julgam serem livres não quiseram tomar vacina. Então, é um falso problema. Acho que esse é o primeiro ponto que eu colocaria, Paulo. Tem mais algum ponto, mas eu queria que você comentasse já em cima aí também do que eu falei. Se você quiser, claro. Bom, de fato, né? Não se trata de uma questão de não tá ouvindo? Oi? Não me ouve? Tô ouvindo, tô ouvindo. Não me ouve? Ah, tá. De fato, não se trata de liberdade, né? Isso realmente é uma questão de vida em sociedade. No entanto, né, existem movimentos, e novamente, movimentos obscurantistas, né, que militam contra as vacinas, né, militam contra... Bom, a gente vê, hoje, por exemplo, eu vi uma notícia que um casal foi resgatado, né, eles estavam num barco, e foram resgatados porque eles estavam tentando chegar até a borda do planeta. Eles eram terraplanistas. Pior, sabe aonde que eles foram resgatados? No mar Mediterrâneo. Eles estavam tentando chegar à borda do planeta no mar interno, num mar que é cercado. Quer dizer, é óbvio, não tem nem o que dizer, né? E para ajudá-los, para socorrê-los, orientaram eles para usar uma bússola. Ou seja, eles não sabiam nem usar uma bússola, né? Apesar de que está correto, porque um terraplanista não vai poder acreditar no funcionamento de uma bússola, né? Porque para eles a Terra é plana. Da mesma forma, esses movimentos anti-vacina. Só que nós temos que olhar agora, vamos agora um pouco para a razão. Eu vou deixar a parte filosófica para ti e vou para a razão. Por exemplo, no Brasil, o número de óbitos, tá, pela influenza anualmente é muito menor do que nos Estados Unidos, por exemplo. Porque aqui tem a vacinação gratuita. Né? Várias doenças foram erradicadas por causa da vacinação obrigatória das crianças. Né? Hoje, para você, as crianças, para entrar numa escola, elas têm que tem ali tem o histórico de vacinas e tem tudo isso. No entanto, esses movimentos negacionistas, obscurantistas, estão fazendo com que várias doenças que se consideravam extintas retornem. Né? Então, não há como dizer que não é obrigatória a vacina. Lógico que é obrigatória a vacina. Agora, vai se prender alguém? Vai se fazer o quê? Eu não sei. Não sei. Né? Mas, por exemplo, a pessoa não toma a vacina do Covid. Eu acredito que uma pessoa que não se vacinar, por exemplo, se tentar... Eu vou abaixar o microfone, que fica muito esquisito ficar segurando isso aqui. Se não me ouvirem, me digam, por favor. Que essa pessoa, por exemplo, dificilmente, né, vamos supor que seja uma pessoa que faça viagens para o exterior, ela não vai conseguir visto. Eu acho que talvez isso, para se conseguir um visto, uma das coisas necessárias vai ser, por exemplo, o atestado de vacina do Covid. Né? E outras questões, por exemplo, agora vamos imaginar que uma pessoa vai trabalhar num lugar onde tem um grande volume de pessoas. Será que não vai ser necessário que essa pessoa apresente o seu atestado de vacina? Não sei. Eu acho que vão ter que ter várias questões aí. E eu digo mais ainda, né? Por exemplo, como reverendo, eu faço um casamento, né? Entre outras coisas. E nos casamentos vai muita gente. E como é que você vai fazer aglomeração de pessoas, sendo que, de repente, no meio dessas pessoas, você tem um número grande de pessoas aí que não se recusaram a se vacinar? Como é que fica? Retorno a bola para você agora, para você explicar como é que cai isso. Não sei se eu vou explicar, mas eu só vou problematizar ainda mais, porque eu fico imaginando esses sujeitos que pregam essa liberdade, como é que esses sujeitos que pregam esse tipo de liberdade terão a coragem de ainda promover, né, suas festas, suas orgias, suas reuniões todas, né, de aglomerações, enfim. Eu acho que o que se evidencia
no nosso caso específico aqui do nosso despresidente, está muito claro que é a sua forma realmente de genocida, né? Novamente, ele aplica o seu genocídio. No primeiro momento, ele aplicou dizendo não, negando o isolamento social, e agora ele negou depois, aliás, negou não, né? Afirmou o uso de cloroquina, e agora ele supostamente prega liberdade para vacina, toma quem quer. São apenas novas maneiras dele aplicar o instinto genocida que ele tem, né? O ideal genocida dele. Porque não há outra explicação para isso, né? A não ser alguém que realmente quer ver algumas pessoas mortas, né? Porque não esquece de uma coisa, eles vão tomar a vacina. Eles vão tomar a vacina. E eu duvido que eles tomaram cloroquina, viu? Duvido que eles tomaram cloroquina. O problema é que o nosso despresidente, ele fala para essas pessoas, né, obscurantistas, como você falou, esse é o público dele, e é só o público dele, é só esse atualmente, pelo que eu vejo. Os outros o mantêm, né, por interesse, mas público é só esse que ele tem, né, os obscurantistas, né. E o que é mais incrível, ele é a ciência, ele é a história, porque ele nega os fatos históricos, então ele é a história, né? Ele é a ciência, ele é a história, e ele é Deus, né? Também, né? Porque ele tem a Agora ele, palavra da inclusive, verdade, né? não, inclusive agora ele entende de tecnologia, porque ele disse que o 5G quem vai decidir é ele. E agora ele é a tecnologia também. Agora ele é a tecnologia. Olha, eu vou Então, te dizer uma assim, coisa. Você me conhece, sabe que assim, eu sou reverendo da igreja anglicana, mas você sabe que eu tenho um pezinho na economia, você sabe que eu tenho um pezinho na tecnologia, você sabe que eu tenho um pé na filosofia, né, e na teologia, óbvio, e enfim, você sabe que eu sou um generalista razoavelmente bom, né? Mas, olha, eu geralmente, quando tenho assuntos, por exemplo, direito, você acha que eu vou me meter no direito? Tributário, você acha que eu vou me meter em assuntos tributários? Não, eu vou te consultar, eu vou conversar contigo, é você que vai me dizer, você que vai me iluminar em relação a isso. Mas eu queria propor agora, nós estamos chegando na metade aqui da live, né? Quem estiver assistindo, já compartilhar com os amigos, já avisar novamente o pessoal que chegou agora que o Dr. Rodolfo teve uma emergência, não pôde participar da live, pelo menos até agora. Não sei se ele vai conseguir chegar a tempo, mas nós não podíamos deixar, né, essa comunidade na mão, então eu pedi para o André vir aqui. Não se considere um step, tá, André? Mas eu já falei, assim, de repente, se quiser fazer um quadro, mas é porque a ideia vamos. era fazer fora, né, do grande eixo das capitais, e o André mora na capital, mas, enfim, de repente a gente faz aí um outro quadro também. Mas eu queria propor agora, a partir dessa segunda metade, eu acho que ninguém aqui perdeu tempo assistindo o muxoxo do Bolsonaro ontem. Né? Ele não foi um discurso, foi um muxoxo. Né? Depois, aqui chegou agora a Zezé, psicóloga. Zezé, eu vi teu vídeo muito bacana, né? Lá de Birigui. Humberto também chegou, boa noite, Humberto. E então você teve o discurso do Lula, tá? Onde ele deixou bem claro que ele está à disposição, ou seja, ele está, ele é possivelmente candidato, né? Ele se colocou à disposição da nação. Ele fez um discurso de meia hora, com um discurso de um presidente. E aí você viu um xoxo do Bolsonaro de 3 minutos, e dentro desses 3 minutos ele ainda conseguiu plagiar o Roberto Marinho. Né? Parte do discurso do Bolsonaro disse, né, que o golpe de 64, eu acho que ele chama de golpe, né,
foi resposta da população contra a radicalização ideológica, greve, desordem social e corrupção generalizada. Isso foi o que o Marinho disse, né? Só que a própria Globo disse em 2013, no jornal dela, que essa posição, esse pronunciamento do dono das organizações Globo foi um erro, né? E ele fez isso. Ou seja, em 3 minutos, ele ainda conseguiu fazer essa barbaridade de estar plagiando um erro. Plagiando e plagiando um erro, né? Assim, a própria fonte já disse que é um erro, mas ele plagiou. E ele ainda começa o discurso, o muxoxo dele, dizendo sobre a independência do Brasil, que se a gente for falar sobre isso ainda dá muito mais pano para manga, né? Mas ele diz que o Brasil nunca mais ia se submeter a outra nação. E agora os memes todos são do quê? De quando ele vai lá e salda a bandeira dos Estados Unidos, né, ao som do hino dos Estados Unidos. É um verdadeiro complexo de vira-lata, né? Mas o brasileiro tem esse complexo de vira-lata, né? Se nós olharmos o Brasil, ele, assim, nós elegeu um presidente que não tem projeto para o país. Ele mesmo afirmou que o papel dele não é construir nada, é destruir. E historicamente o Brasil é um país que ele é sempre um serviçal, ele sempre coloca, nossas elites principalmente colocam a serviço como subservientes das grandes potências estrangeiras. E é interessante também que eu vou analisando um pouco mais as políticas municipais, eu vejo que mesmo as políticas municipais, até porque existe essa concentração, né, fiscal na área federal, mas mesmo assim você não vê muito, tudo é sempre voltado para as capitais, né? Sempre produz para áreas de grande entropia, que são as capitais. Você nunca tem projetos de independência dos municípios. Então, parece que no Brasil tem essa tônica, né, essa síndrome de vira-lata. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto aí, dessa servidão voluntária, né, como diz Etienne Labois. Aliás, sobre esse tema, recomendo aos amigos que vão ao canal Paradigma, está gravado lá um debate entre eu, Paulo, e uma amiga nossa, Clara, que chama Bovarismo Brasileiro, né? Porque, de alguma forma, tem a ver com isso. Em rápidas palavras, bovarismo é uma espécie de complexo, né, que a pessoa tem. Ela não quer ser aquilo que ela tem vergonha da condição dela, e aí ela se imagina em outras condições. E, portanto, ela pode se imaginar, por exemplo, como pessoa americana, né, como alguém que é apreciado pelos americanos, como o nosso ex-presidente, quando na verdade não é, né? Porque de alguma forma tem desprezo pelo que é, né? Essa coisa do Brasil, né? Ele se acha branco, né? O Brasil, né? Mas o Brasil é negro, o Brasil é negro, o Brasil é indígena, né? Mas ele se acha branco, né? Tem até o filme Bacurau, quem não viu, recomendo que o veja, né? Há uma cena lá que um sujeito diz, eles eram do sul, né? Do Brasil, e aí eles dizem assim, nós somos quase como vocês, ele estava falando com os americanos. Nós somos quase como vocês, somos brancos. Aí os caras começam a tirar sarro da risada deles. Vocês, brancos? Então esse é o bovarismo, né? Que leva ao quê? Que leva a esse tipo de subserviência, né? E o Brasil tem um histórico, né, de subserviência que é assim incrível, né? Você tem uma subserviência que veio, de alguma forma, de Portugal, porque Portugal era subserviente à França de alguma forma, né? Aquela coisa da elevação da cultura francesa, não sei o quê, né? E então nós sempre tivemos isso, né? Os estrangeirismos, né? Aí é algo incrível, né? Como o Brasil cativa, né? Pega os estrangeirismos, tal. Primeiro era com o francês, né? E depois começou a ser com os americanos, com os Estados Unidos e tudo mais, né?
E aí nós temos um presidente agora que bate continência, né? Para a bandeira americana, para o presidente americano, para um soldado lá, né? De quinto escalão, sei lá como é que é lá a titulação dele, eu nem sei como é que funciona isso, mas eu sei que era alguém que era de quinto escalão lá, que ele bateu continência, né? Alguém que realmente se rebaixa e se submete. E é sempre esse complexo aí, como o Paulo colocou, de vira-lata, né? Um complexo de vira-lata o tempo todo. Olha aí, alguém disse filme ótimo, Bacurau. Eu recomendo. Quem não viu ainda, que assista, porque é fantástico. Vale muito a pena. Então, o que a gente tem aqui... Só fazer um comentário rápido, viu, André? Que não tem nada a ver com o que você está falando, mas é só um comentário sobre o filme. Eu não tinha reparado que a médica era a Sônia Braga. Sim. Ela fez questão de participar sem nenhuma maquiagem. Fantástico, fantástico. Eu não falo com a Sônia faz tempo, desde da época que a gente estava fazendo aquelas manifestações contra Belo Monte, lembra? A gente estava estudando teologia naquela época ainda, né? E foi a época que eu mais conversei com ela. Mas um grande abraço, Sônia. Sim, a Sônia tá fantástica no filme, a atuação, o personagem que ela faz, né? Porque ela tem um personagem, inclusive, que ela tem uma namorada lá, né? Então é muito legal, além de toda a força, né, ali feminina e tudo mais, e, enfim. Se eu for ficar falando do Bacurau aqui, eu tenho muito assunto para falar, Paulo. Então, eu vou tentar voltar lá ao que a gente estava falando sobre essa coisa da subserviência, né? Eu já vou te interromper de novo. Tá aí uma ideia. Você pode fazer aí uma live aí, você vê se é semanal, se é quinzenal, se é o que lá. Você podia fazer uma live sobre cultura, principalmente sobre cinema, que eu sei que você é um grande cinéfilo. Opa, vou ter prazer, hein? Vou ter prazer em falar alguma coisa sobre isso. Vamos pensar então. Vamos pensar. Proposta já aceita, já. Proposta já aceita. A gente vai falar sobre filmes. Perfeito. Adalto Pereira, boa noite. Então, voltando, eu já me perdi um pouco, Paulo, mas voltando ao que a gente estava falando lá, então, lembrei. Então, dessa subserviência. Mas uma coisa que você estava falando, estava destacando, é a questão dos grandes e dos pequenos, né? Como os pequenos muitas vezes se submetem aos grandes, né? Como pequenas cidades, a grandes capitais e por aí vai afora, né? Essa coisa do grandioso, né? A gente tem uma certa ilusão com aquilo que é grande. Era o que eu falava um pouquinho no começo, né? Do espetáculo, né? O que é o espetáculo? É isso, né? A gente gosta da celebridade porque ela parece grande, é quase uma pessoa sobre-humana, né? A celebridade parece que nem vai ao banheiro, nem come, nem nada, de tamanho o deslumbramento que a gente tem, né? E eu acho que a gente tem que abandonar essas coisas, esse endeusamento, né? Essa divinização, né? Que a gente fica fazendo constantemente, né? Mas é uma característica que tem sido muito grande do Brasil. Agora, você vê que interessante isso, né? Esses caras são extremamente contraditórios, né? E o nosso amigo, ele é extremamente contraditório. Nosso amigo não, né? Esse sujeito aí é extremamente contraditório. Porque ele, ao mesmo tempo que fala... Olha, gostei, como diz uma amiga, ninguém merece os estrangeiros, Zezé. Pois é, né? Aqui tem uma coisa do estrangeirismo que é incrível, Zezé, porque é um amor pelo estrangeirismo que é fora do comum, né? O livro do Lima Barreto, quem não leu, recomendo que leia também, Policarpo Quaresma. Ele fala de um personagem que ele criticava tudo que não era brasileiro, tudo que não era legitimamente brasileiro, ele criticava, né? Então e aí ele vai fazendo, né, essa coisa da gente. Então isso tudo é para desvalorizar o nosso povo, né? Isso tudo é para desvalorizar aquilo que é produzido por nós, né? A cultura do Brasil. E sobre isso, já que eu vou até talvez fazer esse programa de cultura, Paulo, vou falar um pouquinho sobre a questão da cultura. Olha só como esses caras fazem. Eles tiram coisas, né, lá do Arco da Velha
que já são considerados como coisas nefastas ou erros, como você trouxe o exemplo do discurso do Roberto Marinho, que ele copiou, e que a própria Globo já se retratou, né? Ele traz aquele ministro dele da cultura trouxe o discurso de um nazista, né? Coisas nefastas, né? E quando esses caras eles falam, não sei se vocês repararam, o Eduardo Bolsonaro, principalmente lá, eu já vi várias vezes eles falando assim: vamos trazer aquilo que é próprio da cultura brasileira. Onde? Onde? O que é próprio da cultura brasileira que esses caras estão falando, né? Caras que desconsideram as produções da cultura nordestina, que desconsideram as religiões afros, né? O que é cultura para esses sujeitos, né? Então, essa coisa da elitização é uma coisa que o Brasil já sofre muito, né? Que é eurocentrista, né, na cultura, né? É a desvalorização do nosso, né? A desvalorização daquilo que é produzido aqui e traz esse verdadeiro estupro, né, da nossa cultura, eu diria. É um verdadeiro estupro da nossa cultura, porque o que eles trazem não é realmente cultura do Brasil, não é realmente a cultura do Brasil. Mas enfim, esse é um assunto muito comprido, acho que vale a pena a gente fazer um programa só sobre isso daí. Bacana, André. Mas é interessante, só que eu queria alongar um pouquinho mais nesse sentido, né? Porque existe uma cadeia, né? Existe uma cadeia de submissão. Então, você tem uma, entre aspas, elite, né? Que, para manter os seus próprios interesses, prefere que o Brasil seja um país submisso a alguma outra potência estrangeira, né? Isso passa, né? Isso acaba perpassando o próprio pensamento do povo brasileiro, que é essa tal síndrome de vira-lata, né? E como eu já disse antes, isso acaba indo até para as cidades em relação a essas políticas, né, dos municípios do interior, sempre pensando em produzir coisas para fora e nunca olham a sua própria autonomia, né? Porque a primeira coisa que você tem que ter é autonomia. O país tem que ter autonomia. Ele não pode ficar submisso sempre aos interesses e vontades e projetos de fora. Pode fazer parcerias. Parcerias é uma coisa, mas não ter autonomia é absurdo. E o que está sendo feito no Brasil agora é exatamente, né? Acabando com toda a autonomia aqui. Olha, a Roseli mandando boa noite. A Djanira mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Reverendo, por falar em filme brasileiro, quando eu estava terminando o ensino médio na escola, fizemos uma festa do Alto da Compadecida, maravilhosa. Ninguém quer fazer o papel da Dorinha, mas eu fiz, achei um grande preconceito das minhas colegas de classe. Eu gosto da Dorinha. Para mim, ela é um dos personagens mais livres. É um dos personagens mais livres daquele programa. Bom, ela tenta, né? É uma liberdade que ela tenta ter, né? Ao mesmo tempo, né? Em meio àquilo. Enfim. Parabéns, Gianni, por ter feito um dos papéis mais engraçados. Né? E feito pela. É o que é feito pela Denise Fraga, né? Se eu não me engano, se eu não estou aqui enganado. É isso mesmo, né, Gianni? Confirma aí para mim, porque. E às vezes eu não consigo falar o nome do disco cujo, de fato, eu vou ter que depois passar enxaguante bucal, outra vez lavar a boca com caneta, né? Cada vez que a gente fala o nome dele. Fizemos uma passeata em Birigui e segurei um cartaz dizendo fora coisa. Não tive coragem de escrever o nome dele. De fato, está parecendo aquela coisa do Harry Potter, né? Aquele que não deve ser nominado, que era o Não, Voldemort. não. Agora mais um ponto, viu, Paulo, que eu queria voltar só do discurso da servidão voluntária, né, que você colocou, né? Eu tenho relido, que aliás é um próximo tema de um grupo de estudos que eu participo, vai ser sobre Lavoisier, lá o nosso vinho filosófico, Paulo. E aí é o seguinte, o Lavoisier ele faz a seguinte pergunta, né? Eu imagino que ele não gostou, Jenny. Eu imagino que ele não gostou. Falando sobre a Dorinha de Janeiro aí, muito bom. Mas o Lavoisier, ele fala o seguinte, né? A pergunta dele é o seguinte: por que o povo obedece o tirano? Por que o povo obedece o tirano, né?
E aí ele fala, como é que pode, né, um baixinho que tem pé, olho, boca, nariz, como todo mundo, ou seja, um ser humano como outro qualquer, consegue botar um monte de gente para obedecer, e essas pessoas voluntariamente obedecem. Ele vai dizer o seguinte, né, que quem dá poder a esse tirano é o próprio povo. Aí você vai dizer assim, mas eu não votei no inominável aqui do Brasil, né? Eu não votei nele. Mas nós temos aqui a eleição, né, que funciona democraticamente, né? Até onde a gente sabe, pelo menos, né? As eleições, elas funcionam democraticamente, da forma que as pessoas deram voto. Então nós tivemos lá um percentual de gente, né, que voluntariamente botou esse baixinho, né, com pés, olhos, boca, como todo mundo, né? E que agora governa sobre nós. Voluntariamente. Então, existem voluntários, gente, e não nos esqueçamos disso. Existem esses voluntários que obedecem voluntariamente esse sujeito. Justamente por quê? É isso que o Paulo colocou aí. Porque não pensam com autonomia. Não pensam com autonomia. Eu sou da filosofia, eu prego o pensamento autônomo. Ou seja, quando você ver uma coisa, quando você estudar uma coisa, frequentar um lugar, ouvir um discurso, a primeira coisa que você tem que pensar, será que isso faz sentido? E aí você vai lá estudar, vai pesquisar, vai saber o que é aquilo. E só assim a gente vai ter autonomia. Agora, se a gente não tem autonomia, se a gente não estudar, a gente não vai ter autonomia. Esses sujeitos, eles aceitam esse obscurantismo do Bolsonaro, que a gente falava há pouco, né? Da cloroquina, dos falsos problemas que ele levanta, e de todos os discursos de toda a outra direita pelo mundo afora também, não é só no Brasil, porque esses sujeitos, eles se perderam no conhecimento do mundo, né? No conhecimento. Eles não analisam criticamente mais, né? Tudo isso por quê? Porque nós estamos envoltos hoje a uma sociedade consumista, né? Cujos sentidos agora são dados pela prateleira. E aí você não precisa pesquisar muito, né? Né? A prateleira está lá, o produto está ali, você pega e pronto. Né? E isso está fazendo as pessoas ficarem cada vez mais obscuras, né? Como eu sempre digo, hoje os sonhos são de consumo. Sonhos são de consumo hoje, né? Exatamente, sonhos são de consumo. E aí a criticidade das pessoas baixaram, porque o produto vem lá, bonitinho, vai deixar você feliz por um tempo, não sei o quê, né? Com uma roupa bonita, sei lá o quê, um carro e por aí vai afora, os produtos são diversos. A internet vem aí com um mundo de informações, mas é preciso ter critério, né, para poder entender esse mundo da internet, porque senão você é enganado pelas fake news, pelas informações falsas que trafegam. Então eu convido, né, convido a vocês que lutem pela cultura do país, lutem pelo conhecimento, busquem o conhecimento, sejam críticos, sejam questionadores, não tenham medo de fazer perguntas, né? Não tenham medo de questionar. Tudo é questionável, tudo merece pergunta. Mas não é só perguntar, né? Pergunta e busque as respostas, busque os estudos, busque aquilo que se fala, né? Enfim, é só mais um ponto aí que acho que cola um pouco, né, com isso que a gente está falando, né? Sobre o obscurantismo, sobre a autonomia, sobre servidão voluntária. Que acho que são coisas que se amarram. Com coisas que estão amarradas umas às outras, uma vez que a gente não é crítico. E crítico, gente, olha, crítico não é falar mal. Crítico, você sabe o que significa a palavra crítico? Crítico significa significa o seguinte: quais são os limites desse negócio? Até onde vai esse negócio aqui? Né? Até onde essa verdade. O fulano diz assim: a cloroquina faz bem à saúde. Opa, cloroquina? Mas esse sujeito que está falando, ele é médico? E os médicos, né? Os médicos, que dizem sobre a cloroquina? E os cientistas? E os pacientes? Quais os efeitos? Olha quantas as perguntas vão surgindo, tá vendo? Então você vê as insuficiências de um discurso. Isso que é ser crítico.
ver a insuficiência de um discurso. E se você vê a insuficiência, logo você vê a falsidade do discurso. Desculpa, Paulo, se eu estou sendo muito filósofo, mas é meu papel. Não tem jeito. Não, foi perfeito, André. Mas eu acho que, bom, hoje, como eu disse, a gente estava cumprindo aqui um tapa-buraco aqui para não deixar, né, nossa comunidade na mão. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito do tema, porque eu até pensei em alguma coisa, mas o que eu pensei agora vai nos alongar e nós já estamos nos 50 minutos aqui. Então, se alguém tiver, pode ir mandando, né, as suas questões. Acho que vou passar por enquanto para o André fazer as considerações finais dele. E se vier alguma questão, a gente tenta trabalhar mais um pouquinho o tema. Né? Eu não vou introduzir mais um tema agora, que não temos mais tempo agora. André, eu vou a bola para você fazer as suas considerações finais. Tá bom, eu acho que só tinha uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar, né? Voltando à questão da falsa liberdade, né? Agora sobre querer tomar vacina ou não e toma quem quer ou não, voltando a essa falsa liberdade, a esse falso problema, porque entra uma questão aqui que você tinha colocado, deu muita ênfase, e eu acabei não comentando tanto ela, é a questão da obediência, lembra? Então, só para falar o seguinte, gente, isso aqui não é uma questão de obediência ou não, né? Mas quando se trata de uma liberdade que é de todos, talvez a gente tenha que lidar com leis, com normas, e que vai equivaler a uma obediência. Vai ser necessária uma obediência, né? Então, por exemplo, a lei não matar, né? Todos os países têm uma lei dessa aí, né? Se matar, vai ser preso, né? Vai ser condenado. Alguns têm pena de morte, inclusive, né? Matou, morreu, né? Em alguns, né? Então, essa questão da obrigatoriedade, ela entra aí, entendeu? A obrigatoriedade, por quê? Porque é o respeito à vida. Nós temos obrigação com respeito à vida, porque é a única forma de manter a liberdade de todos. Então, é um falso problema o que ele coloca, né? É um falso problema, efetivamente. O problema verdadeiro não é a liberdade neste caso. Neste caso, o problema verdadeiro é a vida e a saúde. Agora, quando nós formos falar de liberdade, aí a gente discute a liberdade, mas em outros termos. Não em relação com vacina, que não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Com certeza, André. E, aliás, né, isso amarra um pouco a todo esse conceito, toda essa conversa que a gente teve, porque o que a Etienne diz, que em relação, né, ao tirano, o que nós temos no Brasil nós dizemos que não estamos numa ditadura, mas nós temos um sujeito que, como a gente já disse, não é cientista e quer definir a ciência, não é técnico, quer definir a tecnologia, e, enfim, né? É um tirano. E ele diz que, em relação ao tirano, cabe ao povo a desobediência. Não é? Então, se ele diz para não nos vacinar, vamos nos vacinar. Se ele diz para tomar cloroquina, não tomaremos cloroquina. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Quinta-feira, espiritualidade humana. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Fabiana Oliveira, boa noite. Quinta-feira, espiritualidade humana. Eu acho que o tema é espiritualidade e socialismo, né? Com o monge Marcelo Barro. Vai ser muito bacana. Aguardamos a todos aí na quinta-feira. Um grande abraço. Deus os abençoe.